Vamos lá, pessoal? Hoje a nossa aula é de matemática 2. Nós estamos no capítulo 4, página 474. Aula de probabilidade, tá? Material muito importante para vocês. O que a gente tem? Vamos ver. Primeiro exercício. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Eu já coloquei todos aqui e já somei. A soma deu 2.266 espécies. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual é a probabilidade de ser uma borboleta? Então vamos lembrar. Como é que a gente calcula probabilidade? A gente sempre pega o que eu quero dividido pelo total. Então aí o que ele quer? Uma borboleta. Quantas borboletas eu tenho? Eu tenho 1.132 borboletas. Num total de quantas espécies? 2.266. Então, eu vou ter uma fração. Ele não pediu, tá? Eu fiz para mostrar para vocês, para ensinar para vocês. Como é que eu calculo a probabilidade em porcentagem? Eu divido o de cima pelo de baixo. Sempre vai ser menor, tá? Então, sempre vai ser um número menor que 1. Então, o que vai acontecer? Quando eu dividir isso, vai dar aproximadamente 0,4996. Qual a vantagem, professora, de sair de uma fração para um número decimal desses? É que aí a gente vai transformar em porcentagem. Quando eu divido, eu pego esse número e multiplico ele por 100. Quando eu multiplico ele por 100, eu estou trabalhando em porcentagem. Então, a resposta 49,96%. No que isso pode mudar? Estou fazendo uma pesquisa e vou falar numa reportagem, vou falar para os meus alunos e eu vou falar que o resultado dessa pesquisa foi 1.132 dividido por 2.266. Vai ficar todo mundo olhando minha cara. Aí se eu falar, deu 0,4996. E se eu falar 49,96%? Vai ter alguém que vai levantar a mão e ainda vai falar quase 50, né, professora? Eu vou falar sim. Eles vão falar, então quer dizer que metade das espécies era formada por borboleta? Perfeito. Vocês perceberam a diferença? Então, a porcentagem, ela me demonstra muito mais fácil um resultado, tá? Exercício 2. No exercício 2, a tabela a seguir apresenta o número de souvenirs que um turista trouxe das viagens das cidades que visitou. Com certeza não foi em época de pandemia. Fortaleza, 3. Recife, 4. Rio de Janeiro, 2. Porto Alegre, 6. Somando o número de souvenirs, deu 15. Ele quer saber qual é a probabilidade de o turista escolher um desses ao acaso, ele ser de Fortaleza, em porcentagem. Aí não é opcional, tá? Ele tá pedindo em porcentagem. Ele quer que seja de Fortaleza, tá? Quantos são? 3. 3 dividido pelo total, que é 15. Dividindo 3 por 15, aqui eu só simplifiquei a fração para vocês verem. 1 dividido por 5, 0,2. Multiplicando por 100, eu vou ter 20%, tá? Exercício 3. Exercício 3 é legal porque ele traz uma recordação pra gente. Considere uma urna que contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. Qual a probabilidade na forma simplificada? Então, ele não pediu em porcentagem, ele pediu na forma simplificada. De retirarmos uma bola ao acaso e ela ser um múltiplo de 5 ou divisor de 15. Gente, o que são os múltiplos de 5? Lembra da tabuada, tá? 5, 10, 15, 20, 25. Só que as bolas são numeradas de 1 a 20.
Então, 5, 10, 15, 20, fechou. Quem são os divisores de 15? São todos os números que dividem o 15 de uma maneira exata, e o resto é zero. 15 dividido por 1, por 3, por 5 e por 15. Então, aqui os divisores. Quem vai ser, então, o número de elementos do meu evento? O que é evento? É aquilo que eu quero. Então, o que fica na parte de baixo? Na parte de baixo é o espaço amostral. E na parte de cima é o evento, o que eu estou querendo naquele momento. Tá, então o meu evento vai ficar números que são divisíveis por 15 ou múltiplos de 5. Eu vou ter, se eu fosse usar o E, múltiplos de 5 e divisores de 15, eu teria que pegar o que está em comum. O que está em comum aqui? O 5 e o 15. Eu teria quantas possibilidades? 2. Mas ele usou o ou. O ou eu pego todo mundo, mas sem repetir. Então, eu vou pegar o 1, o 3, o 5, o 10, o 15 e o 20. Num total de 6 números. Minha probabilidade vai ser 6 sobre 20. Ele usou aí, já para vocês não esquecerem, ele falou assim, na forma simplificada. Tá, simplificando, 3 sobre 10, tá? Exercício 4. O quadro funcional de uma empresa é composto por 35 pessoas efetivas e 15 prestadoras de serviço. Do pessoal efetivo, 20 são homens. Tá, direto eu já sei o quê? Quantas são as mulheres que são efetivas? 15. Vou precisar? Não sei, tô colocando. Se eu tenho 15 prestadores, 5 são mulheres, quantos são homens? 10 são homens, tá? Já completei o quadro, porque assim, se eu precisar desses valores, eles estão aqui. Aí ele pergunta, escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa empresa, calcule em percentual a probabilidade dessa pessoa ser homem ou ser um prestador de serviços. Tá, gente, quantos homens eu tenho? Eu tenho aqui e aqui. Então, eu tenho 30 homens. Quantos prestadores de serviço eu tenho? Então, mais prestadores eu tenho 10 homens e 5 mulheres. Só que vocês concordam comigo que esses 10 homens eu já somei aqui? Aqui eu não peguei os 20 homens daqui e os 10 homens daqui, então eu não posso somar outra vez. Então eu quero isso, mas eu vou tirar esses homens, porque eles já estão somados aqui. Então no total eu tenho 35 pessoas. Então a minha probabilidade vai ser 35 num total de quantas pessoas? Eu tenho 35 efetivos e 15 prestadores de serviço, num total de 50 pessoas. Dá para simplificar por 5, vai dar 7 sobre 10. Esse exercício, ele pediu em porcentagem, tá? Em percentual. Então, eu vou dividir 7 por 10, 0,7. Para transformar em porcentagem, 2 casas para a direita, 70%. Vocês vão ver muitas vezes que é certo falar tanto porcentagem, percentual, tá? Então, não achem que é alguma coisa diferente ou que tá errado. As duas maneiras estão corretas, tá ok? Exercício 5, ainda dos conceituais. Dada a amostra 2, 3, 6, 7, 15, 18, 21, 25 e 32, qual é a probabilidade de se sortear um número múltiplo de 3, sabendo-se que ele é par? Gente, cuidado. Sabe-se que ele é par. Então, ele não está pegando daquele conjunto. Ele está pegando de um conjunto daqueles números, sabendo que ele é par. Então, quais são os números pares que a gente tem? 2, 6, 18, 32. Então, esse
é o meu espaço amostral. Qual a probabilidade de se sortear e ele ser um múltiplo de 3? Então, o meu evento é múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 aqui? 6 e 18. Então, eu tenho a minha probabilidade 2, um total de 4, que vai dar 1/2. Esse, para transformar em porcentagem, é aquele que a gente mais gosta, né? 50%. Então, cuidado com esse detalhe aqui. Ele pegou de um conjunto, de um outro conjunto, tá? Contextualizados. No primeiro exercício, ele está falando da gripe H1N1 e ele me mostra uma tabela de um posto de vacinação. E ele me mostra a quantidade de pessoas vacinadas, tá? Trabalhadores da saúde indígenas, 42, portadores de doenças crônicas, 22, adultos saudáveis entre os 20 e 29 anos, 56, população com mais de 60 anos, 30, e adultos saudáveis entre 30 e 39 anos, 50 pessoas. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual é a probabilidade em percentual dela ser portadora de doença crônica? Quantas pessoas foram vacinadas? Somei, deu 200 pessoas, o total. Doenças crônicas são 22, então 22 em 200. Gente, aqui fica uma dica legal para vocês. Ele pediu em porcentagem. Porcentagem, né, quando eu divido por 100. Então, se eu dividir aqui por 2, vai dar quanto? 100. Então, eu vou dividir por 2 aqui. Vai dar 11. Já tá, ó. 11 por 100. 11 por 100. Já deu direto o resultado pra gente. Exercício 2. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendação médica para uma dessas regiões: rural, comercial, residencial urbana, residencial suburbana. Aí ele me deu um gráfico. Por quê? Porque falou que ele tem que morar numa região que seja inferior a 31 graus. Então, quantas regiões ele pode escolher? 4. Aí no gráfico eu observo quais são as temperaturas de cada uma. Pelo gráfico eu vejo que na rural é 29,5, comercial 31,3, 30,3, 29,7. Tá, ele quer que seja inferior a 31 graus. Quem é inferior a 31? A rural, a residencial urbana e a residencial suburbana. Então, a minha porcentagem vai ser 3 sobre 4. Nesse caso aqui, ele pediu infração, tá? Alternativa E. Exercício 3. Ele precisa de um pouco de concentração na hora de montar, tá? Com o objetivo de sortear uma bolsa de 50%, um curso de idiomas fez um levantamento de seus 400 alunos. Gente, toda vez que me der o total, provavelmente ele vai precisar, tá aqui. São 400 alunos. Então, meu total, 400. Aí ele me fala o seguinte: matriculados nos níveis básico ou intermediário, classificando-os em sexo masculino e feminino e nível. Sabendo-se que 140 alunos eram do sexo masculino. Então já vamos pensar. Eu tenho 140 do sexo masculino. Tá, quantos do sexo masculino estão no intermediário? 30. Se são 140, eu sei que tem 140 menos 30, que vai dar 110. Esses estão aonde? No básico e são homens, tá?
que é a soma das 140. Total de homens é 140. Se eu tenho 30 aqui em cima, eu tenho que ter 110 embaixo. Tá. Quantos homens são? 140. Qual o total de alunos? 400. 400 menos 140 vai dar 260 sexo feminino. Então, eu tenho 260 do sexo feminino. Se eu tenho 200 mulheres no básico, sobram 260 menos 200, sobram 60 no intermediário, que são as mulheres. Então, agora eu vou ver o que o exercício está pedindo. Quantos alunos do sexo masculino estão no nível básico do curso? Quantos alunos do sexo masculino estão no nível básico? Letra A está aqui. 140 menos 30, 110. Básico e são homens. B. Quantos alunos do sexo feminino estão no nível intermediário? Está aqui a letra B. No nível intermediário, eu tenho 60 mulheres. C. Sabendo que o aluno sorteado é do sexo masculino. Gente, primeira coisa, se ele é do sexo masculino, quantos eu tenho no sexo masculino? 140. Então, a parte de baixo, eu não vou usar 400 e nem vou usar 260, porque ele está me falando que é do sexo masculino. Então, são 140. Sabendo que o aluno sorteado é do sexo masculino, qual a probabilidade dele estar no nível básico? Quantos são os alunos do nível básico que são homens? 110. Cortando, vai dar 11 sobre 14. Esse exercício não tem alternativas, tá? 4. Exercício 4. Ao lançar-se um dado poliédrico não viciado com forma de dodecaedro 12 lados, com faces numeradas de 1 a 12, a probabilidade de ser sorteado um divisor de 12. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São todos números que eu posso dividir por 12. Então, qual a probabilidade de eu ter um divisor de 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no total de 12, que é o meio. Vamos lá, 50%.